Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Carta Branca Podcast. Comigo, Ronaldo, e meu parceiro de sempre, Rodrigo Francisco. Boa noite a todos, é isso aí, Ronaldo. E hoje a gente vai falar um pouco aí de transição de carreira com um casal aí que mudou da água pro vinho, né? Isso aí, bem-vindos, Diego, Boa. Érica, Boa Tamo aí. noite, Boa pessoal. noite. Tamo aí na área. Vamos falar um legal. pouquinho. E eu conheço o casal de longa data, assim, não são personas novas pra mim, eu já conheço vocês há muito tempo. O Diego, não sei exatamente quanto tempo, mas Diego, pra quem não sabe, é um faixa preta de jiu-jitsu. Encontrei ele na rua, cuidado, galera. Brincadeira, Da da paz. Inclusive, paz tem muito a ver com essa história de hoje. É. Verdade. E conheci o Diego há mais tempo do que eu vou falar, mas em 2010 eu comecei a treinar jiu-jitsu com o Diego. Em 2010, estamos em 2025. 15 anos aí já, né? 15 É anos bastante de jiu-jitsu, tempo, mas hein? eu já treinava Jiu-jitsu. musculação na academia do já, né? Diego antes disso. Então, Verdade. assim, a Érica conheci ela na época da faculdade. Foi. Então, assim, muito É, tempo muito aí tempo. Tempinho. de conhecimento e Verdade. bem-vindos aí mais uma vez. É legal ter Boa. vocês aqui. Prazer. Obrigada, Obrigado pelo viu, convite aí de vocês aí. É, a gente ficou muito feliz do convite É. de vocês. Legal. Nosso segundo podcast. É. Vamos tentar falar um pouquinho aí da nossa Não. história aí, que tentar colaborar aí um pouquinho, né, para Legal. podcast E aí de o vocês. Vamos o pra Rodrigo fez um comentário interessante que a nossa ideia é falar um pouco sobre transição de carreira. cima. Uhum. Mas para falar sobre isso é legal dar um pouco de contexto, dar um pano de fundo pro pessoal entender um pouco dessa história, né? Sim. Então, como eu já dei uma leve brifada aqui, tipo, a gente começou falando de academia, de faculdade. Sim. Você puder contar um pouco pra gente dessa história. Primeiro, você falar um pouco de como começou a ideia da academia. Você é formado em educação física, né? Correto? Isso, sou. E a Erika falar um pouquinho depois sobre a carreira dela, Sim. como que ela começou, qual foi os caminhos que levaram ela até a primeira fase aí da nossa história aí. Acho que seria legal. Boa. Aham. Como o Ronaldo falou aí, né, eu trabalhei 18 anos, né, com academia, né, antes de entrar nesse ramo aí da locação. Então, eu vim começar na parte do aplicativo, já foi em 2019. Na época a academia tava um pouco fraca, né, vinha aquela crise do país e, tipo, a galera ficando desempregada e a primeira coisa que a galera corta é a academia. E, tipo assim, então, quero ou não, eu tinha os custos fixos ali, né, da academia, professor, funcionário, a galera toda pra manter a estrutura, aluguel. E, tipo assim, às vezes, tipo, chegava no inverno, saía questão de 50, 60, até 100 alunos, assim, tipo, e era uma grana legal que, que saía do nosso caixa e eu tinha que manter É. toda aquela estrutura. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa pra levantar uma grana aí pra tentar manter. Querendo ou não, na época eu já tava casado, né? Então, o homem tem aquela questão, né? Pai de família tem que segurar as contas também. A mulher trabalhava, né? É. Graças a Deus na época também. Já tinha um emprego dela bom também. Me ajudava muito. Mas homem, a gente fica com aquela, pô, tem que correr atrás, tem que fazer alguma coisa a mais, né? E foi quando eu comecei com o aplicativo. Até o camarada meu de jiu-jitsu, o Rodrigão, ele falou pra mim, ué, por que você não vai rodar no aplicativo? Você tem um carro aí e tal. Daí falou mais ou menos quanto que ele ganhava na época, né? Eu falei, mano, tá mentindo, né? Eu falei, será? Não é possível, né? E queira ou não, o aplicativo dá, né? A galera que trabalha, tipo, trabalha certinho, dá pra fazer uma graninha legal ali. Aí eu falei, vou cadastrar o carro, que eu gosto de dirigir, né? Então foi o que deu certo, assim. Aí comecei a rodar final de semana. Eu trabalhava a semana inteira na academia e final de semana eu pegava sexta-noite, sábado e domingo e comecei rodando o aplicativo e comecei a gostar. E aí, por um período, eu consegui ajudar a segurar os custos da academia, né, com o dinheiro da rua e foi indo. Daí foi onde é que eu fui vendo o potencial no negócio. E logo em seguida também conversando com a galera, o pessoal, eu trabalho com carro alugado e tal. Daí foi onde é que, tipo assim, eu sempre trabalhei por conta, né? Então, tipo, eu tenho uma visão diferente. Sempre já penso como investir no negócio, né? E aí, pô, carro alugado e tal, eu comecei a conversar com o pessoal. Daí eu falei, pô, a gente tinha um carro, né? E aí eu tinha a ideia de comprar um outro carro para continuar fazendo, né, Uber e tal. Mas eu falei, não, em vez de eu comprar um carro melhor, eu falei, eu vou comprar mais um carro e eu vou ver essa parte de alugar. E aí foi onde é que a gente começou, né, com a parte de locação. E só que começamos sem conhecimento nenhum, né, na raça mesmo e na coragem, né, tipo.
E aí começaram a vir também os problemas, né? Porque aí vem multa, tem muitas questões que a locação traz, né? E se você não tem o conhecimento específico da área, você apanha. A gente apanhou bastante. Só que eu sou um cara que, tipo, o Ronaldo conhece aí mais, né? Tipo, eu sou um cara que não desisto fácil das coisas, né? Então, tipo, que nem academia eu É fiquei, verdade. eu fiquei com 18 anos com a academia, né? Ele não desiste Tivemos o mesmo. nosso período, né? Passei pra frente, né? Foi onde que a gente foi mudando a questão da transição da carreira, né? Mas e aí eu falei, não, eu preciso estudar, né? A gente precisa buscar conhecimento na área, né? A Érica já, ela foi meio que Então, entrando obrigado comigo, né? Na área, sim, né? Tipo, eu trabalhando, alugando e, enfim. E aí E ela já querendo já desistir. Ah, dá muito problema esse negócio de locação e tal. Eu falei, não, mas calma aí, né? A gente precisa buscar o caminho. Vamos estudar, na verdade, buscar assim, conhecimento na área, eu né? falei, não, a gente precisa estudar, né? Eu tinha, como eu sempre trabalhei na parte administrativa, né? Eu sou formada em administração de empresa, então eu comecei lá no início, né? De tudo, eu comecei trabalhando como administrativo, né? De uma empresa. E aí eu fui crescendo na empresa. Então, assim, eu passei por todas as áreas da empresa financeiro, administrativo, vendas, e me identifiquei muito com a área de vendas, né? Então, eu trabalhei 13 anos nessa empresa, então foi uma bagagem para mim. Eu tinha muito conhecimento nessa área administrativa, né? E aí eu falei, não, a gente precisa organizar esse negócio, né? Porque não é que não tá dando certo, eu acho que a gente não tá fazendo da forma correta, né? E aí eu falei, se eu for entrar com você, a gente precisa fazer da forma correta, né? Eu não pode dar errado. Eu falei, eu trabalhava nessa empresa e aí acabei engravidando, né? E fui mandada embora, me dispensaram. E aí eu não podia errar. Eu falei, não, eu vou investir na empresa, né? Na parte dos carros. Na verdade, a gente tinha, igual ele falou, a gente comprou um carro financiado. A gente começou literalmente sem dinheiro. Sem nada, a gente tinha um carro e um sonho. Eu falo que era um carro e um sonho de ser uma locadora. E eu falei, tá, mas a gente precisa fazer certo, porque do jeito que tá super desorganizado e os problemas vêm, igual ele falou. A gente começou a alugar. A primeira pessoa que a gente alugou foi pro colega dele, que foi o Rodrigão. A gente não teve problemas, né? Porque era uma pessoa conhecida, tal. Só que aí quando a gente comprou o segundo carro, né? A gente já alugou para uma outra pessoa e a gente não tinha muito conhecimento. O nosso contrato não era um contrato feito, resguardado na parte judicial mesmo, ali, com um advogado. A gente pegou um contrato de lan house e foi indo, sabe? E aí Jogaram no Google lá, contrato para locação de veículo. Isso. É, E aí um camarada foi meu indo. que ajudou no começo, né? Um camarada que inclusive ele era do jiu-jitsu também. Ele já alugava, ele tinha 5 carros na época. E aí ele me. Só que ele trabalhava com um contratinho de lan house também, tipo, um contratinho simples. Ele falou: ó, se quiser eu te presto um contrato aí, você vai fazendo e aí foi assim que a gente começou. É. Né? Mas a E gente faltava aí eu muita coisa falei, ainda, não, a né? gente precisa. E aí começou os problemas. Aí era carro batendo, era motorista que não pagava a semana, e multa, e aí sem gestão, né? Começa a dar muito ruim, né? E aí a gente falou, não, a gente não pode errar. Eu falei, eu fui mandada embora, eu recebi uma rescisão, né, da empresa. Eu falei, eu tenho um conhecimento na área administrativa, porém eu não tinha um conhecimento da área de locação. Era algo novo para nós, né? Tanto para ele também quanto para mim. Falei, vamos estudar, vamos procurar curso. Eu falei, porque se existe Movida, Localiza, esse ramo é um ramo bom. A gente que não tá sabendo fazer da forma correta. E aí foi o que a gente fez. Aí a gente começou a estudar, procuramos um curso, e aí fomos aprimorando, né, o negócio. E aí as coisas foram começando a se alinhar, né? Mas aos pouquinhos a gente foi comprando mais carro. E assim, como eu falei, a gente começou sem dinheiro, então eu tinha um nome muito bom, porque eu trabalhei muitos anos, meu score era um score bom. Ah, não tem dinheiro, mas eu tenho nome. Tem crédito na frase. Tenho Tem nome, tem crédito, tudo, né? né? Tenho crédito, então vamos investir nesse negócio, vamos financiar carro. E aí a gente começou a financiar e colocando o carro para alugar. E aí as coisas foram se ajeitando, né? Tudo no começo, quando você começa sabendo nada, e aí vem aquele monte de informação, de conhecimento, falar, não, eu tenho que aplicar isso na empresa, né? No caso, na época a gente nem era empresa ainda, locadora, né? Não tínhamos a locadora aberta ainda, porque a gente tinha poucos carros.
Mas quando a gente começou a colocar em prática, a gente se deparou no quê? No vício do que a gente fazia. Aí eu tenho que fazer isso, por exemplo. Eu tenho que pedir uma calção. A gente não pedia calção para o motorista. E aí, quando vinha os problemas, a gente não tinha reserva, porque o motorista não dava, porque a gente não pedia. E aí, quando o motorista entregava, não pagava o carro, porque acontecia alguma coisa na vida dele, não priorizava a locação, não tinha semana antecipada. Enfim, a gente fazia tudo errado. E aí, quando falou, não, tem que pedir uma calção pro motorista, tem que pedir a semana antecipada. O motorista não vai querer pagar. Porque na nossa cabeça, a gente só ia alugar para aquelas pessoas ali que estavam alugando com a gente, mas não. Tinha um universo de possibilidades por trás que a gente não enxergava, né? E só uma pergunta. Vocês, sobre essa questão de pedir um calção, de entender o que vocês precisavam ir melhorando e mexendo, vocês foram aprendendo tomando porrada ou vocês foram atrás de alguma outra locadora entender? Por exemplo, existem locadoras grandes aí que estão super estabilizadas no mercado, né? Sim. Vocês foram atrás de outras locadoras e para entender, pô, se eu for alugar um carro, o que essa locadora exige de mim enquanto cliente? O que ela exige de mim? O que ela tá fazendo para se proteger? Tentar entender. Vocês fizeram isso? E... Como é Então, que a gente foi esse pesquisou, né? processo? Pesquisou na época, né? Um pouco sobre as locadoras, mas o curso que a gente buscou mesmo foi até um cara que ele era advogado, lá do Rio de Janeiro, Rafael. Ele era advogado e ele locava carro. E ele criou esse curso próprio para locação. E aí legal. foi onde é que deu um norte pra gente, né? Aí checklist, como fazer vistoria, um contrato, que já era próprio feito por advogado, então que já deu um norte certo pra gente começar a fazer as coisas como tem que ser feita, né? Que a gente então Sim. tava fazendo na raça e como a gente achava que tinha que ser feito. Só que a gente foi vindo os problemas, a gente falou, não, a gente precisa melhorar isso aqui. Tá dando certo, a gente tá conseguindo iniciar, né? Por esse ramo aqui de locação, só que, tipo, tá vindo os problemas e a gente não sabia como resolver. Sim. E aí, É que, na verdade, a gente não Entendeu? tinha Meio que aquela na dor visão e- de locadora, aquela coisa tem que... né? Eu sou uma pessoa que aluga o carro, eu sou um autônomo que aluga o carro. A gente não, no início, a gente não tinha essa visão, eu sou uma locadora de veículo, né? E a partir desse momento que a gente fez esse curso, abriu essa visão pra gente, tipo, não, tem que ter um contrato, amparando eu judicialmente, se acontecer algum problema. E aí a gente, não, então vamos ver como que as locadoras estão fazendo. Aí eu já comecei a pesquisar em Movida, Localiza, essas grandes, o que que eles fazem, como que eles alugam, né? Qual que é a visão deles? E aí a gente foi começando a pesquisar mesmo sobre isso e enfim, hoje a gente Ajustando, né? pesquisa Melhorando o até processo, hoje, né? né? Porque a gente vai Sim. só melhorando o processo, Ainda tem olhando muito, para né? esses concorrentes, né? Que um dia a gente São quer referência, chegar, né? né? Como uma, se Deus quiser, né? Como uma Legal. Localiza ali. E assim, pensando, só juntando os pontos aqui. Então, você tinha lá o Diego, que tinha 18 anos E academia. de academia, decidiu vender a academia. Quando você decidiu vender a academia, você não tinha plano nenhum de ter locadora, nada disso, certo? Ou Então, tinha? Então, como é que eu te falei, naquela época lá que antes de 2019, já antes da pandemia, a gente vinha passando uma crise no país bem pesada, não sei se vocês lembram, tipo, a galera sendo mandada embora. Uhum. E aqui eu te falei, a primeira coisa que a pessoa corta é a academia. Então tava muito difícil pra mim. Eu gosto demais da minha profissão, mas só que a gente precisa de dinheiro também pra viver, né, mano? Então, Você tipo não assim, chegou a quebrar a academia. não, graças a Deus não. Eu consegui passar e inclusive eu vendi na época da pandemia mesmo, né? Assim, Foi. mas eu tinha bastante aluno ainda na época que eu vendia, mas só que eu vi que era uma coisa que não tava mais dando pra mim, assim, tipo, na época. Então, tava começando a vir aquelas grandes franquias, Smart Fit, tipo, então, assim, a galera vinha com a proposta, academia top, maquinário top, por R$ 60 naquela época, R$ 70, tipo, era mais ou menos o preço que a gente cobrava. Então, assim, não tinha como bater de Concorrer. frente, isso, não tem Era como. Ou você difícil. tinha muita grana pra montar uma estrutura igual, ou tipo assim, a gente, as pequenas, né, de bairro ia ser engolida. Então eu comecei a ver, eu falei, meu, então ou eu preciso mudar de lugar, enfim, eu já tava querendo passar mesmo, né? E aí foi onde é que eu comecei a fazer o aplicativo pra ajudar, né, na renda. E foi onde é que eu comecei a ver esse outro caminho, né, que é a parte da locação. E aí eu falei, vamos tentar por aqui, se for dando certo, eu já tenho alguma outra coisa pra fazer se eu passar a academia pra frente. E foi, graças a Deus, foi dando certo. Fiquei no aplicativo, rodei 4 anos mesmo, né, como motorista mesmo. E daí eu rodava como motorista, alugava carro e ainda trabalhava na academia. Então,
Foi um período bem loucura, puxado, né? era loucura. Olha, eu É. falava pra ele que ele tava viciado em trabalhar. Aí ele, não, eu tenho um objetivo, E né? aí, logo em seguida ela foi mandada embora, então, tipo É. assim, era eu e eu, tipo, daí tinha ela, meu filho, É. então, e tipo, eu com a academia meio que não tava tão bom na época, eu falei, preciso fazer dar certo, né? Fazer alguma coisa, né? E foi onde é que foi dando certo mesmo, a gente falou, não, agora vamos passar a academia, né? A Que gente... era até uma próxima coisa que tava passando na minha cabeça, né? Tipo, porque, Uhum. ok, você já tava trabalhando como Uber, já tava começando a pôr o carro pra locar, É, e aí aconteceu a questão da Érica perder o emprego dela. Mas aí na isso. minha cabeça, assim, cara, Imagina. se eu perder o emprego hoje, eu tenho algumas opções. Sim. Uma delas pode ser empreender, mas outra, 13 anos numa única empresa, Sim. Sim. com uma experiência boa em Ela vendas, arrumaria, ela tem uma dava. opção de, ué, o mercado de trabalho tá aí, Sim. vou mandar currículo, Sim. vou me recolocar. Sim. Então, qual foi a chave, qual foi o estalo, qual foi o momento, a coisa que vocês entenderam que valia a pena empreender e não voltar pro mercado de Eu trabalho? vou falar por mim. Eu tinha acabado de ser mãe, né? Então, pra mim, o que era a prioridade naquele momento? Meu filho, né? Então, eu pensei, eu vou voltar pro mercado de trabalho, eu não vou ter tempo pro meu filho, né? Pra ver ele crescer, pra cuidar dele como eu queria cuidar. E foi a melhor coisa. Eu falo que tudo é por Deus, né? Eu não, na verdade, eu não queria voltar a trabalhar, né? Porque quando a gente é mãe, a gente muda. Eu tinha 13 anos e quando eu tava grávida, eu falava, não, que eu vou voltar a trabalhar, que eu preciso voltar a trabalhar. Quando eu fui mãe, a partir do primeiro dia que eu olhei pra ele, eu falei, cara, e agora? Eu quero cuidar dele, sabe? E aí, quando eu fui mandada embora, foi um baque pra mim, porque ali eu falei, caramba, 13 anos, né? O que eu vou fazer? Mas por outro lado, caramba, eu vou cuidar do meu filho. Né? Então eu fiquei feliz e ao mesmo tempo triste, né? Não dá, eu não consigo explicar exatamente o que eu senti naquele momento. Mas depois, pensando, refletindo, conversando com ele sempre me apoiou bastante, né? Em tudo. Aí ele falou assim, era pra ser assim. A gente chegou, conversou, aí ele falou: a gente não tá alugando carro? Talvez, se você entrar no negócio, porque assim, na verdade, ele começou a alugar carro. A gente tinha quantos carros quando eu fui mandada embora? A gente tava no começo, acho que tinha 2, eu acho. 2 Tinha carros, comprado né? Acho que era 2 e carros tava só. pensando em comprar o terceiro ainda. Tipo. E aí ele falou assim, eu falei, mas aí eu vou entrar no negócio então, né? A gente conversando, aí eu falei, porque aí eu vou ter tempo para cuidar do Arthur, né? Meu filho chama Arthur. E vou poder trabalhar, né? Com você na locação. Então, assim, para mim, o principal foi isso, né? Porque eu ia ter Ter tempo mais, a né, pra ficar com autonomia você. de horário, porque eu era dona do meu próprio negócio, né? E eu ia cuidar do meu filho. Então, assim, hoje, passou 5 anos, sabe? E foi a melhor escolha que eu fiz. Porque Legal. hoje, eu olho pro meu filho, eu só tenho gratidão. Porque meu filho é autista, né? Ele requer muito tempo, meu e dele, para cuidar mesmo, para levar na terapia. E a minha empresa me proporciona isso. Eu ter tempo de qualidade com meu filho. E foi isso que fez eu virar empreendedora. Legal. Esse foi o motivo principal para mim, sabe? Uhum. O Diego, ele já tinha esse Essa veia espírito empreendedora, né? empreendedor. Para ele, acho que ele nunca pensou em trabalhar para ninguém Era o mundo assim, dele, sabe? né? Era o Ele mundo já dele, mas tava- não era o meu mundo. Uhum. É. Virou meu mundo, mas por um motivo, você vê, né? Mãe é fogo, né? Eu quis ser empreendedora pelo meu filho. Eu falei, não, eu vou cuidar dele. E ele falou, é verdade, agora você vai ter mais tempo e tal. E foi isso. Que legal, legal. A gente comentou antes de iniciar o podcast, a gente tava conversando aqui. Você falou, você nunca trabalhou CLT. Não. Você Eu- empreendeu desde a primeira comecei vez. a dar aula, velho, com 16 anos. Tipo, eu fiz um curso de musculação, minha mãe que dava aula, né? Tipo, ela dava aula de ginástica, né? E aí onde é que ela comprou uns aparelhos na época e eu comecei a treinar em casa mesmo, aí fiz um curso de musculação e comecei a dar aula pros meus camaradas. Eu falei, mano, quer treinar? Tem uns aparelhos aqui, tipo, me dá R$ 20 aí por mês aí só pra ajudar e foi onde é que tudo começou ali.
Vender suco de limão, né? É. Só que o bebê Diego já era mais fortinho. Bebê de suco de limão. Levava a galera pra Já levantar tinha peso. o espírito empreendedor, então, desde aquela época. Já, comecei eu falo que ele nasceu. É. Ele nasceu empreendedor. Foi Que o curso de Bilu. musculação é esse? Era um curso de como fazer o exercício? Cara, foi um curso da FEPAM ainda que eu fiz na época. E aí FEPAM, tinha. Aí, Federação- Federação Paulista de Musculação. Tá. E aí, lá na Barra Funda, aí, tipo, falava tudo, da parte de musculatura, aí tinha a parte de nutrição, enfim, é um curso que tinha alguns módulos, assim, né? Aham. E aí eu fui daqui, porque naquela época eu tinha 16 anos, eu falei, meu, faculdade eu só vou fazer depois que eu terminar a escola, né? Então, tipo, eu queria alguma coisa pra me entender mais daquilo pra começar, né, com a parte da musculação. E foi onde é que eu achei esse curso, aí fiz o curso, e aí o Bilu ainda foi o primeiro o aluno meu, não sei se vocês lembram o Bilu, né? Até treinou jiu-jitsu com a gente. E ele foi meu primeiro aluno de musculação. E aí eu falei, mano, dá 20 reais aí, vamos treinar aqui. E aí foi dando certo, ele começou a treinar, comecei a passar o exercício, corrigir certinho. Hoje ele é professor de educação física também. Hoje Fez ele escola. dá aula de Fez natação, isso. Eu tenho vários alunos que hoje são professores de educação física também, seguiram a profissão. É. Enfim, e aí, tipo, chegou uma hora que eu tinha, 2 alunos, 3 alunos, 4 alunos, eu tava ganhando 80 reais já na época, aí começava a guardar um dinheirinho ali, aí passou uns meses eu comprei mais uma barra, e comprei mais um peso, e aí foi. E assim Um foi. dos seus indo. filhos, o Bartô, Ah, o Bartô. É. tá lá em Bartolino Dubai foi agora. pra Dubai Foi pra agora, Dubai. Foi Faixa dar preta. aula, faixa preta. É. Começou aí com você lá. Foi. Foi. E finalizou uma semana de treino, eu tinha uns 40 dias, 2 meses, sei lá. O moleque no primeiro rola dele já me, É, o Bartô. já me mostrou pra Moleque que bom. veio. É. Faixa preta aí que eu formei aí foi o Maior primeiro orgulho, né, e dele. o único faixa preta, né? Que na época que eu finalizei a academia, a gente formou ele na faixa preta. O Ronaldo acho que era roxo na época, né? Era roxo. Faixa roxa na época, né? Daí a gente passou a academia, mas continuaram treinando, enfim, o Bartô continua aí, não. E é um moleque que eu fico muito feliz que ele seguiu, né, no jiu-jitsu aí e hoje ele foi pra Dubai, viajou dia 4 agora, tá lá. Teve a oportunidade de um colega lá de outra equipe, e era daqui de lá de Itaquá mesmo também, e ajudou ele também, e o moleque tá lá, vai começar a dar aula, tá desenrolando lá pra começar a dar aula, tá? É, muito Legal. legal. Seguindo no legal. esporte aí, né? O sonho de muitos, né? Pessoa em Dubai. Né? É. E quando você começou a ser motorista de aplicativo, você primeiro pensou em pegar aquela renda para suprir as despesas da academia, certo? Isso. E aí você ainda tinha esperança de continuar com a academia e depois, ou você já tava com esse pensamento, não, vou fazer aqui só para dar uma segurada, vou vender depois e vou partir para motorista de aplicativo mesmo? Como que foi essa? Então, a primeiro momento foi para complemento de renda, né? Para ajudar nas despesas da academia mesmo, que nem você falou, tipo, porque tava bem complicado, tipo, a galera saía e eu precisava manter. Funcionário não queria saber, né? Tipo, eu Não. tinha que pagar professor de dança, professor de ginástica, professor, Muay os Thai. alunos de jiu-jitsu que me ajudavam. Eu tinha os graduados, que nem o Bartô, era um menino que me ajudava lá, pagava um valorzinho pra ele, professor de Muay Thai, né? Então, Ronaldo lembra, chegou uma época que eu tinha uns 10 pessoas que trabalhavam com a gente lá, então, tipo, tinha um valor ali a se cumprir. Então, tipo, falei, eu preciso fazer alguma coisa pra complementar. E a primeiro momento só foi como complemento de renda, só que, tipo, e depois eu comecei a gostar muito de trabalhar como aplicativo. Eu até eu falei pra Erika, eu conversava com os passageiros, né? Tipo, eu falava, tal, tem uma academia, tal, isso aqui. Eu falei, meu, acho que os passageiros pensam que eu sou mentiroso, né? Tipo, os caras falam, mas esse cara é Tá fazendo mentiroso, Uber. o cara tá aqui fazendo Uber, dono de academia, você acha que ele ia estar aqui? Tá Tipo, fazendo que era a por minha hobby, realidade. né? Ele tá... Fica tranquilo, E, que tipo normalmente assim- o motorista de Uber ou é engenheiro, ou é médico, ou Não, é e o empresário. pior, é não, normal. e assim, e o detalhe, ele tinha uma academia, É. ele era Uber e ele tinha carro alugado. Eu falei, não tem como acreditar numa história dessa. Mano, eu chegava em casa e tava falando pra ela, tipo, eu já nossa. tinha, tipo, 2 carrinhos alugados, tipo, eu tinha que comprar um segundo, né? E o terceiro eu até financei no nome da academia, na época eu ainda comprei um, Foi. a gente financiei no nome da Comprou academia nome e da tal. academia. E aí, tipo, aí eu conversava com os passageiros, né? Daí eu falei, meu, aí depois eu chegava em casa e falei, Érico, acho que os Acho passageiros que devem eles pensar que eu acham sou que você tá mentiroso, né, mentindo. mano? Fala, mano, como é que você vai ver? Esse maluco deve estar trabalhando com carro alugado aqui, vem falar que é dono de porque, academia, que às vezes a tem carro pessoa alugado, acha- tipo...
que você era a minha tem realidade. uma academia, né? No caso, ele tinha a academia, muitas pessoas, ninguém sabe, né? O que passa por trás, porque não é fácil você empreender, né? É. Ele já tinha 18 anos de academia, tinha passado por muitos momentos difíceis, muitos mesmo. E ele já tinha pensado em desistir várias vezes, sabe? Mas ele tinha um sentimento por aquilo, era 18 anos. É. Né? Tinha Tem uma história, histórias ali que até hoje a Academia Paz é referência. As pessoas lembram da gente com carinho, dele principalmente, né? Que eu conheci ele na academia. Eu fui treinar na academia dele e a gente acabou, né, se envolvendo e se apaixonando. Então, assim, é uma história pra gente de vida nossa, é uma história com todo mundo que frequentou a academia. Então, pra ele, tinha maior do que eu tinha um sentimento também, mas ele era a história de vida dele. Tinha um valor Né? afetivo Um muito valor alto, né? afetivo muito alto. Então, Exato. assim, quando ele pesava o financeiro, que tava ruim, mas ele lembrava de toda a história ali afetiva, dividia pra ele fazer essa transição. Não foi fácil. Eu imagino. Porque eu falava pra ele, eu era mais assim, razão, né? Eu falei, não, pelo amor de Deus, essa academia não tá dando dinheiro, não tá dando certo. Aí ele, não, mas vai melhorar. E passava ano tive e até nada depressão. melhorava. Você parar pra Ele pensar, teve eu tive a depressão. Um quadro de depressão? Tive. Na época da academia, tipo assim, não sei se Bem você vai sério. lembrar, tinha dia que eu não tava muito legal, que às vezes eu tava meio fechado lá, mas tipo assim, é aquela questão, porque você quer ver o doente, eu não consegui pagar um funcionário meu, tipo, então, tipo, eu ficava muito triste, tá ligado? Pô, eu trabalhava o mês inteiro e a academia era puxado, tipo, abria às 7 da manhã, ficava até 10 da noite, tipo, Era. 14 horas por dia. E aí, chegou o momento que eu tinha que começar a dispensar, dispensei recepcionista, aí, tipo, tirava o professor da tarde, ficava à tarde, porque não tava dando pra pagar nem o cara da tarde. Então, tipo assim, e aí você começa a ver as contas chegando, e você sem poder, você fazendo de tudo e, tipo remando contra a maré, sabe? E aí eu, mano, você é louco, tipo, tinha hora que eu não queria ir pra academia, tipo, eu não tinha vontade de levantar da cama, tipo, e aí foi Deus que, eu E falei, ó, aí, preciso, eu lembro até que eu ouvia Mas foi comentários, tipo, nossa, mas o Diego tá o Diego tá desanimado, desanimado, o Diego não é o mesmo É. instrutor de antes. Mas ninguém sabia o que a gente tava passando, né? Que tava A carga que eu difícil, tava que a carregando carga atrás tava ali, tipo, grande, então, que o financeiro não tava bom. exato. Ah, mas tem uma academia. Ninguém sabia disso. Então, tinha muita cobrança, né? É, E é pra uma pessoa que já não tá bem, e né? pra gente que é da região, assim, vocês eram realmente uma academia de referência. Eu não sei se tem alguma academia que era mais antiga que vocês viva. Talvez tinha alguma que começou antes, mas que ainda tivesse com as portas abertas ali na É, não. região, não tinha. Não, a gente foi a primeira. Foi a cara. primeira gente foi academia de praticamente lá. de lá do Maragogipe, a gente tá quase A da nossa primeira. região ali. A gente foi Você a primeira. treinava na Templo? Na Templo eu treinei. Eu lá. acho que eu lembro de você na Templo, Diego. É. Quando eu era muito moleque, meu pai Caramba! treinava na Templo. Templo lá Em no 2002 centro. eu treinei na Templo. Eu comecei Meu pai, lá em nessa 2002. época mesmo. É. Meu pai treinava na academia no centro de Itaquá e ele me levou pra treinar lá. Eu era super moleque Eu ainda. treinei E lá com meu irmão. A gente chego lá, eu treinou lembro de lá. você e do Juliano mesmo lá. É, a gente Você treinou vê, lá. né? É. E assim, E aí foi ali que a ele gente- tentou, eu acho que ele tentou de todas as formas manter a academia, porque Eu levei ele era até onde, sócio tipo, do não irmão dava dele, né? O mais, não tem Juliano mais- não tá mais, era não tem sócio mais o que dele. fazer. E aí o Ju também fez a transição, né? Ele preferiu sair da academia. O Diego ficou, né? Eles se encerraram a sociedade e o Diego continuou sozinho com a academia. Aí eu já entrei junto com ele, né? Porque a gente casou e tal, e aí vamos que vamos. Mas assim, cada ano eu sempre falava vamos vender essa academia, não, vamos vender, não tá legal, você não tá bem, Chegou né? O final de financeiro ano. não tá bom. E ele, não, vamos tentar. Ele sempre insistindo, assim, sabe? Eu admiro muito isso dele, porque graças a isso, a gente vendeu a academia bem. Porque se fosse ele fosse me ouvir, a Teria gente vendido na tinha dado baixa. Não, na época que a eu preço tava, de tipo, banana. quase meio Né? que Porque com eu tava depressão. desesperada. Eu não acho que eu queria tive mais depressão, ele só não fui triste, no né? médico pra ver, tipo, mas Ele eu sei que eu teve- tava com depressão, que eu chorava, teve mano. Tipo, chegava em depressão. casa, eu chorava sem entregar, tipo, eu falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa, É. tipo... Aí, mesmo tempo, eu não tinha vontade de ir pra... Não vou, mano, pra academia, mas não tinha ninguém pra ir no meu lugar, então eu tinha que acordar e tinha que abrir a academia. É, E foi pesado Foi esse momento, difícil assim, essa tipo, fase. então... E eu falei, chegou, eu não esqueço, teve um final de ano que eu não tinha dinheiro pra pagar o aluguel, mano. Ai, quem me emprestou dinheiro? Ela, tipo, eu tive que pegar, tipo, ela trabalhava, recebeu o 13º dela, falando, tá aqui, tipo, eu peguei o dinheiro com ela pra Pagar pagar o o aluguel aluguel. do negócio. Aí você fala, pô, pra que eu vou manter um negócio só pra dizer que eu tenho academia? Tipo, É. então não faz sentido eu ficar mantendo isso aqui, né?
E aí você vai desmotivando, né? Por mais que eu gosto da minha área, tenho uma história, né? Fala aí, tipo, o Ronaldo sabe, fala de Academia Paz lá, todo mundo conhece as senhoras, meu, tem Sim. senhora que me dá presente até hoje, tipo, É. o Diego, O carinho, da academia, sabe? A sabe? gente Você tem não vai muito carinho voltar, das sabe? A pessoas. gente era muito Muito. família a nossa academia. Era muito família. Então, isso que eu sinto muita falta, mas só que, assim, a gente, ao mesmo tempo, a gente precisa do financeiro pra sobreviver, né? Então, tipo assim, eu tava. Na época, o Ronaldo vai lembrar, eu abri um CT de luta. Eu tinha um espaço onde é que eu tinha Era o todas sonho dele, né? todas o sonho as, dele. as Era ter modalidades esse em um CT, lugar né? só. E aí, tipo, como a gente tava com bastante aluno de arte marcial, falei, não, vamos montar um espaço só pra luta. Daí eu aluguei um outro espaço e abri um outro espaço só pra luta. Aí foi acho que a machadada final. A gente achou que ia dar muito certo. Meu Não pai deu até entrou de sociedade comigo. E aí, tipo, às vezes por R$ 5, R$ 10 que a gente aumentou na mensalidade, a galera começou a sair, tipo da arte marcial. O Ronaldo vai lembrar. O Bartô me ajudou muito, trabalhou muito com a gente. Eu era muito coração também, eu dava muita bolsa, né? Então tinha os moleques que tipo, não tinha grana, mano, vai, me ajuda a limpar aí e dava a bolsa pros moleques. Era. Então, tipo, isso que também às vezes acabava atrapalhando, né? Tipo, eu tinha muito coração, tinha No 3, 4 negócio, bolsistas lá e no negócio ele deixava era a galera. coração demais, né? E tanto hoje que a gente usa isso na locadora, quem é o financeiro da locadora sou eu. Porque ele é muito coração. Ele dava bolsa pra todo mundo da academia se deixar os motoristas na mão dele. Então, Pode falar. Não, eu ia falar assim que dá pra ver assim que vocês são bem parceiros, assim, estão bem unidos, assim, tanto na parte familiar e tudo. E como que é agora que vocês estão empreendendo juntos? Como que é empreender em casal? Como que é? O que é da Locar Lima fica na Locar Lima ou vai pra casa? Vocês ainda discutem dentro de casa? Como que é? Separar, né? Tipo, ele tem umas decisões muito loucas, assim, Tem, e muito você loucas. tá ali junto com ele, e aí você foi mandado embora, ainda decidiu investir a grana na locadora sim. ali. Então, tipo, como que é essa união de vocês, assim? Então, assim, a gente é muito parceiro mesmo, né? Lógico, né? Que tenha as briguinhas às vezes, porque assim, não é fácil, né? Não é fácil você ser um casal, né? E você ser sócio do seu esposo, da sua esposa, né? Porque assim, a gente tem as nossas diferenças de forma de pensar, porém a gente no final se alinha, né? Mas assim, eu falo que ele é a pessoa que sonha mais e eu sou a que puxa a cordinha, porque tem que ter esse equilíbrio também, né? Então acho que, mas no final sempre dá tudo certo. Mais fácil não é, né? Porque a gente se vê todo dia no trabalho, a gente se vê todo dia em casa e a gente até tenta não levar isso pra casa. Mas é muito difícil, não tem como. Marido e mulher, Então, chega à noite, assim, você vai conversar com sua mulher, você fica, mano, mas aquele motorista tem aquilo aí. a gente até Não tem tá. como, mas você tá 11 horas da noite falando do trabalho, né? A gente Mas até tá empreendedor, tentando, é né? isso. Não falar tanto. Tanto que hoje a gente tem nosso escritório, porque antes a desafio. gente não tinha um escritório, né? Físico e tal. Então a gente trabalhava de casa. Então era mais difícil ainda, porque a gente trabalhava de casa, era tudo em casa, o motorista ligava, a gente estava em casa. Então, assim, não tinha como separar, né? Hoje não, a gente tem um escritório. Então, assim, a gente tá tentando se organizar mais nessa parte para não falar tanto de trabalho em casa, mas é inevitável, né? Às vezes a gente tá igual a gente que empreende, nossa cabeça não para. Não, assim, é 1001 ideias e às vezes a gente acorda, tipo, de madrugada, sabe? E, sei lá, vou no banheiro, aí volta, aí ele acorda, aí eu, sabe o que eu pensei? Amanhã, não sei o quê. Aí ele, meu, você tá falando de trabalho uma hora dessa? Eu falei, não, é que eu tive essa ideia, eu precisava falar, porque vai que amanhã eu esqueço. E, tipo, é assim, sabe? A gente até tenta, mas é muito difícil separar. É um desafio. É um desafio. Separar o casal do Mas, trabalho. Imagina. é. Se eu e o Rodrigo como é em casa. Eu chego em casa, meu assunto é o que aconteceu no meu dia. Então, não é? É o trabalho. O fato é que vocês estão o dia inteiro A gente tá o dia juntos. inteiro junto. É. Eu Mas, não comento assim, muito, não, sobre Você não comenta. O Rodrigo, Não. vocês precisam conhecer melhor. Ele é Mas é um fenômeno, um fato a ser estudado. Ele tem algumas posturas que eu falo assim, cara, como ele consegue? Mas é bom, né? Mas É é ótimo, muito é difícil, é muito difícil. Aí às vezes a gente. Não, melhor nós parar de falar aqui, né? Porque a gente do nada, eu tô falando e daqui a pouco a gente tá. Não, mas isso aqui não acerta. Aí ele, não, mas eu não concordo. É melhor a gente parar? Depois a gente ir lá no restaurante, a gente conversa, porque a gente já tá discutindo de uma coisa que nem tinha que estar falando agora. Então tem que se policiar bastante. Legal, esse é interessante mesmo, essa questão de
conseguir separar o que você faz no trabalho do que faz em casa, e que a resposta de vocês a gente já meio que... Seu Rodrigo, na minha cabeça eu não imaginava nada diferente disso, né? Tipo, cara, como é que faz pra não levar pra casa? Tipo, vai sentar pra isso é muito jantar, difícil. como. É vai muito falar difícil. sobre isso, né? E aí ele falando também nessa parte, assim, se dá certo, se não dá, né? Assim, eu e ele nessa... Eu acho que a gente tá dando certo, né? A nossa empresa, graças a Deus, assim, desde quando a gente começou pra hoje, a gente só tá em crescimento, né? Uhum. A gente começou com um carro, né? E graças a Deus hoje a gente tá escalando. Antes a gente só alugava carros Quantos próprios. carros hoje você tem? Hoje a gente tá com uma frota de 37 carros. 37 carros. Nossos e de investidores. Então, Investidor, né? há 2 anos atrás, a gente começou a administrar carros de terceiros. Então, a gente faz gestão de frota. Né? Então, a gente agregou isso na nossa empresa. Pessoas que querem investir, né, no ramo de locação, que é um ramo muito promissor, que está crescendo cada ano, se você for ver os números, cada ano cresce mais, né, esse ramo de locação. E aí, às vezes, a pessoa tem um carro parado, ou quer mesmo investir na área de locação, a gente faz a gestão da frota. Então, pessoas que querem colocar o carro com a gente aluga o carro, né? Uhum. A pessoa aluga o carro para nós e a gente aluga o carro para os motoristas. Desses E assim a gente foi 37, quantos são alavancando. próprios? Próprios, a gente tem 12, né? Isso. 12 A maioria próprios e o tudo- restante é de A maioria é investidores. investidor. A E maioria de como que investidores. é esse... Se eu, por exemplo, alguém que tá assistindo aí quer investir na O Locar Rodrigo, Lima. o Rodrigo quer investir. Eu quero... Como que eu faço? Como que é esse processo? Então, a gente... Primeiro, a gente verifica se a pessoa quer comprar o veículo ou se ela já Se tem já o tem o veículo. veículo, Pode né? ser que já tenha o veículo, né? Às vezes a pessoa tá com o veículo parado na garagem, né? Uhum. E às vezes tá perdendo dinheiro com aquele veículo parado. Às vezes o carro tá financiado, não pode nem vender, né? Às vezes por algum motivo, por exemplo, acontece, às vezes a pessoa comprar um carro para trabalhar de Uber e não se adaptou. E financiou aquele carro, e às vezes o carro tá lá parado, não deu bem no Uber e o carro não tá usando, quer colocar para locação. Aí primeiro a teve gente investidores que avalia. fez isso, né? O cara Teve investidores, trabalhava, inclusive. Aí, tipo, não Não deu gostou, certo aí ficou com o carro, falou, mas trabalha em outra área, mas o carro, querendo ou não, tava sendo uma despesa pra ele. Falei, então, a gente paga X valor no carro por mês, aí o cara falou, interessante, eu já consigo pagar a parcela do carro ali, eu já não tiro do meu bolso. Então, pra ele Carro se foi paga, né? negócio. O carro tava dentro dos padrões que a gente pede, né, pro aplicativo ali, e deu certo. Então, tipo, a gente... É legal isso, porque abre um leque grande, né? Então, pessoas que já têm um carro, pessoas que comprou o carro para trabalhar, mas não deu certo. Pessoas que têm 2 carros na garagem, tipo, só tá tendo despesa ali. Por mais que o carro esteja quitado, tem PVA, tem seguro, tudo, né? E aí, querendo ou não, o carro passa a gerar uma receita para ela ali. Então, é interessante E aí por ele- isso. Uma renda passiva. Ele aluga o carro, vocês alugam o carro dele e ele recebe um Isso, percentual a gente do paga valor. um valor fixo valor no mês. Um fixo do valor carro, fixo, Isso. Dependendo entendi. do carro, a gente paga um valor fixo no mês ali. Conforme o carro entra na categoria Isso, lá do depende da aplicativo, categoria, é o isso. que. A gente aí se a baseia gente- pelas categorias da Uber mesmo, né? Tipo, Aham. aí tem uns que só atende a categoria Uber X, aí outros os sedãs que já atende Comfort, já é um valor maior, aí vai depender do veículo. Legal. Aí geralmente o investidor tem interesse, né? Chama a gente pelo WhatsApp, a gente agenda um dia para fazer uma reunião no escritório, a gente mostra todo o nosso trabalho, o processo, toda a estrutura, né? Que a gente começa desde a base de análise do motorista, né? Uhum. Não é só simplesmente pegar o carro e alugar para qualquer um. A gente tem uns critérios, né? Às vezes a gente demora até um pouco para alugar, porque geralmente a gente pede uma experiência, né? A gente pede pelo menos 6 meses de experiência para o motorista de aplicativo ali. Então a gente já não aluga tanto para iniciante, porque já há problemas passados que a gente teve, então a gente já foi cortando algumas coisas, ajustando. Então a gente já pede uma experiência mínima ali, já para errar menos na locação, né? A gente faz toda uma análise também, né? Sim. Então leva um tempo isso aí. Então tem vários critérios. Daí a gente geralmente marca uma reunião com o investidor para estar Pra explicando. mostrar tudo, né? Como que a gente trabalha, o Isso procedimento, acaba, né? diminui a sensação de risco, né, do Sim. cara que tá investindo Sim. ali, Isso. deixando o carro dele na mão de vocês ali, e ele Isso. vê que tem algo sério, algo que Sério. Sim. que, né, então... Vistoria, a gente faz vistoria toda semana. Então, Sim. tipo assim, o motorista vai retirar o carro com a gente passa um aplicativo para ele que ele precisa fazer um vídeo toda segunda-feira pra gente. Mostra a vistoria por vídeo pelo aplicativo, que sai data, horário,
local. Então, assim, tipo, não tem como o cara pegar um vídeo da semana passada e me mandar, né? Então, ele tem que ser pelo aplicativo. Sim. Então, toda segunda ele me A manda o gente vídeo. acompanha em tempo real o carro pelo rastreador. A gente tem um rastreador Isso. porque todos os carros da frota estão dentro de um rastreador. Então a gente consegue ver todos os carros. Aonde tá, aonde foi, bloqueio na hora, consigo fazer o bloqueio, desbloqueio do carro. Então assim, é seguro, controle, entendeu? né? Então a gente tem todas as ferramentas para passar segurança para o investidor, né? A gente não é amador mais, a gente tem 5 anos no mercado, graças a Deus, né? Como eu falei, a gente tá crescendo e cada vez aprimorando e melhorando o processo, E né? essa ideia de trazer investidores, como que foi? Para aumentar a frota? Sim. Foi um planejamento que vocês já tiveram ali? Como que foi como que surgiu a ideia de trazer Investidor, né? de investidores? É, inclusive no curso, né? No próprio curso que no a gente curso que a fez do gente Rafael fez. Reis, é uma modalidade que ele ensina Ensina. lá dentro do curso para você alavancar. Então, porque, tipo assim, chegou a hora que você, pô, comprei um carro, comprei 2, não tenho mais nome para tirar, tô sem grana, então como que eu consigo alavancar mais? Aí a gente abre para investidores. Só que Isso. nem eu sou mais aquele cara doido que, não, vamos fazer, eu vou para cima, ela já mais puxa o freio, né? Ela demorou bastante Eu para a gente demorei começar a administrar, porque pra administrar essa ideia aí porque assim, eu tem que sou tentar muito fazer dar segura. certo nos nossos carros primeiro, para depois eu pegar o de um carro, terceiro, sim. né? Então a gente começou a... Eu, por mim, eu já tinha começado bem antes, que Vocês já tava começaram dando certo. quando fazer Acho que trabalhar tem uns com investidor? anos, Tem mais ou 2 menos, né? anos. 2 Então, anos. Tem uns Tem 2 2 anos, mais ou Então, menos. só 2023, falando por aí, mais ou falando menos. em números, então. 5 anos vocês começaram a locar Lima, Uhum. oficialmente, como locadora, ou é menos? Não, Não, como 5 anos é desde o... desde o o início primeiro da carro que eu locadora. comprei. primeiro Desde o carro. primeiro Tá bom. carro já. Locadora mesmo tem pouco tempo. Então vamos Tipo considerar assim, que esse é o marco, vai. 5 anos Uhum. que vocês começaram com carro próprio, locação, é. locação. Isso. Isso. 12 carros. 2 anos que vocês começaram com administrar a frota. Isso. 25 veículos. É. Como é que vocês se veem daqui mais 5 anos? Ah. Vocês estão planejando? Vocês têm uma meta mensal? Você é de vendas. A pessoa de Sim. vendas não trabalha sem meta, né? Você Sim, não vive sem meta. é verdade. Pensando na tua Então. meta mensal ou anual, não sei como vocês estão trabalhando isso. Como é que vocês estão se vendo daqui 5 anos? Daqui 5 anos, quando a gente se encontrar com a audiência bem maior e vocês com a Locar Lima gigante, Se Deus Né? quiser, sim. Né? como é que vocês vão estar? Como é que vocês se enxergam lá na frente? Eu me enxergo com, no mínimo, uma frota de 300 carros, no mínimo. Isso nos Daqui próximos 5 5 anos. Essa é a E meta. isso Essa é a baseado na meta. meta A que meta é vocês têm atender pelo mensal. menos chegar nos 100, dos 100 aí vai, né? Vamos... Isso assim, porque assim, trabalhar a gente isso, né? tá trabalhando muito no marketing também, porque assim, a gente tá cada vez aprimorando o processo. Então, assim, cada vez a gente passa mais confiança. Hoje a gente tem um galpão que a gente consegue guardar mais de 20 carros no nosso estoque. Então, assim, voltou o carro tem onde Já mudou de guardar, né? endereço, Então, assim, né? a gente tá crescendo, a gente mudou de endereço, a gente tem um Isso que eu ia escritório falar. maior. Até parabéns aí, vocês mudaram de escritório, eu já Sim. não fui lá conhecer ainda, vou conhecer, É, mas eu passo sempre lá na frente, passa lá, ficou muito bonito o espaço de vocês, parabéns, É, ficou Sim, legal obrigada. mesmo, ficou muito é bacana. que antes a gente só tinha o escritório mesmo, né? Que era pequenininho, só que a gente não tinha estacionamento. Então a gente ficava alugando vagas externas. Sim. Então eu tinha vaga alugada lá no Maragogipe, eu tinha vaga alugada com um mecânico nosso que fica próximo no centro, deixava na minha sogra, na minha mãe, enfim, aí saía, quando voltava a carro a gente saía, só que ficava ruim a dinâmica do trabalho, né? Então o carro voltava, deixava numa vaga lá no mecânico, aí eu teria que buscar o carro lá para preparar, para lavar, para entregar, e aí a gente falou, a gente precisa de um espaço maior que a gente consiga já ter tudo em um lugar só, né? Sim. Conseguir guardar os carros lá e atender os motoristas, né? E aí Deus mostrou esse salão pra gente aí. Tem, acho que uns 2 porque meses, né, que a gente não já fica tava. Ajudou no custo também, né? Ou não? É. Tanto na porque logística, na logística quanto... principal, mais na a logística. logística. Aham. Porque poder ficou tá muito mais fazendo fácil, essa- até mesmo pro motorista, né? O motorista chega, o carro tá ali, já consigo mostrar o carro pro motorista, já faço o cadastro. Então, assim, ficou muito melhor de trabalhar, entendeu? E a segurança também, né? Os carros, E a ideia tá da frota de 300 carros é buscando mais pelos investidores ou carros próprios? Como que Ambos, vocês... a ideia é subir tipo, ambos. subir fazer um ambos. meio a meio Meio a ali, meio, carros mais ou menos. próprios e Isso. investidores. E nessa proporção que tá hoje vocês estão com 33% próprio, 66%
Mais ou menos, Mais ou aproximado Isso. aí de Investidor. de investidor. É. A ideia é seguir mais ou menos essa proporção. Não, a ideia é mais carros próprios. Mais carros Mais próprios. carros próprios. Isso. Mais carros Legal. próprios. Mas Essa é a aos ideia. poucos, né? É, aos E pouquinhos tudo a é gente custo, né? vai Tudo- chegando Sim, lá. é. Mas a a gente tá ideia investindo na é... estrutura, né? Agora a gente investiu na estrutura, né? No espaço, que era o que a gente tava mais precisando, né? E que melhorou bastante, né? O nosso espaço lá agora é outra situação. A gente consegue fazer as vistorias dentro lá do pátio. Então, antigamente eu fazia vistoria na rua. Então, eu tinha um escritório, os motoristas paravam na frente e a gente fazia as vistorias na rua. Então, tava bem ruim, assim. Agora, hoje não. Os motoristas chegam, já guardam dentro do pátio lá, a gente já faz lá dentro, sem incomodar ninguém na rua, carro passando, enfim. Agora a gente já tá com a estrutura um pouco melhor aí. E o né? legal, assim, é que a gente vê, tipo... É a felicidade dos motoristas também, de ver a nossa evolução, Crescimento, né? sabe? Tipo, tem motoristas que tá há anos com a gente. Tem um motorista, né, que é o Douglas, ele tem 4 anos com a gente. Ele pegou a gente quando a Faz no gente... princípio. Eu falo que a gente não existia Aqui no de Suzano, mapa. né? Suzano? Daqui de E Suzano, né? ele, legal. ele é aqui de Suzano. E ele virou amigo nosso, né? Ele é muito gente boa. 4 anos de Parceiro. parceria, né? 4 anos de parceria. E ele olha, assim, muito legal, sabe? Ele falando do nosso... Gente, eu aluguei, vocês entregavam o carro lá A gente no Lago da entregava na Feira, rua, lá na na rua, rua. Não na tinha frente de escritório. E Aí o motorista ver, entregava na frente de casa. né, O motorista ia lá o em nosso casa, eu crescimento, saía assim. na frente de casa, fazia a vistoria e entregava o carro. né? E aí Aí teve... depois a gente foi pro pátio, né, da A gente feira até lá. se emocionou, né, do no dia Odete lá, da né? inauguração, que os investidores também, tem investidor que, tipo, viu quando a gente era bem pequenininho, e aí chegou lá e falou parabéns, né, que quem trabalha direitinho, não tem como, né, dar errado. A pessoa vai Deus na evoluindo, frente, né? Deus Bota Deus na vai frente, faz as abençoando, coisas né? E a certas gente até se tem como dar errado, emocionou tem que com as fazer dar palavras certo. de todo mundo ali, sabe? Que viu a gente crescer. Os motoristas também ficaram super felizes, porque ficou um lugar agradável, confortável para eles também. Então, nossa, muito legal, assim. A gente ficou muito feliz, assim, com esse passo que a gente deu, sabe? É bem, cara, é bem inspiradora a história de vocês, na verdade, porque, assim, pra gente que acompanha já também a história de vocês há bastante tempo, a gente vê essa mudança, assim, de área. Primeiro, a coragem de vocês, assim, acho que todo empreendedor tem que ter essas características que vocês têm, que eu acho que é legal que vocês meio que se completam, né? Você tem a coragem, e aí os dois têm muita doido, né, coragem. e o- Aí você O tem que doido ter, que vão você pra tem que cima, ter o não. sonhador, Tem que ter. Tem que porque ter. se você não tem alguém que sonha, você não vai pra lugar nenhum. É verdade. É isso Ah, mesmo. se você não sonha, isso aqui tá ótimo, tá ficar só bom, com medo, vamos manter nem isso começa. aqui. É verdade. Então você tem que ter alguém que ousa. Mas você também tem que ter alguém que fala, ó, tá bom, Calma você aí. quer voar, mas você ainda não tem asa, então não é- pula. é isso aí. Se segura. É isso. Aos poucos. Eu sou essa pessoa aí que segura um pouquinho. Mas assim, tem que sonhar mesmo, né? Se a gente não sonha, a gente não vai em lugar nenhum. E eu falo que se tá confortável, não tá legal. Não tem que estar Sair da zona de confortável, conforto. né? Então a gente percebe que toda vez que não ficou confortável pra gente, é porque a gente tava evoluindo. E aí depois que passou todo aquele furacão, a gente falava, meu Deus, a gente tava se preparando pro que vinha na frente, né? Então, se tá muito confortável, eu tô na minha zona de conforto. Se eu tô na minha zona de conforto, ele fala, não, a gente já tem que ver alguma coisa aqui, vamos buscar outra coisa, vamos investir em outra coisa, vamos melhorar isso aqui, vamos procurar um outro nicho aqui dentro do nosso negócio também. Foi a questão dos investidores que Legal. alavancou a nossa empresa, literalmente. É. E o legal é que a gente, um vai falando pro outro, porque o investidor gosta do nosso trabalho, vê que a gente trabalha direitinho, de forma honesta, de forma correta, e vai indicando para outras pessoas. O boca a boca é o que é melhor, né? E aí a gente vai, e o marketing também, que hoje a gente tem uma equipe de marketing, né, que cuida da empresa. E aí, Tráfego o pago, tráfego né? Bota lá pago. E aí Legal. a gente Tem que tá ter, né? Hoje em sendo dia a conhecido. internet é tudo, né? É. Tipo, É. sem internet, eu acho que nenhum negócio E projetos pro tem futuro? que crescer. Vocês têm projetos já ainda no papel, quentinhos, assim, pro futuro? Não, se não puder falar, não faz. Mas tem projetos aí, tem coisas. Então, a gente quer muito alavancar a empresa, né? É. A gente tá com esse projeto de aumentar a frota, principalmente a frota própria mesmo, né? E investidores também, né? Então, a gente tem esse projeto aí, daqui 1 ano, a gente pelo menos dobrar a frota, né?
Esse é o projeto principal. Também, a gente vai começar também a fazer um tipo de investimento diferente, né? A gente fez mentoria também com outros locadores grandes e a gente vai começar a abrir também a parte, em vez da pessoa colocar o carro também, a pessoa colocar o dinheiro. Tipo uma cota, vou comprar uma cota, vai. Uma cota é o valor de um carro, por exemplo. Então, a gente pega, sei lá, um carro de 40 mil. O cara fala, em vez de eu comprar o carro para eu não ter que mexer com o documento, manutenção, eu vou e invisto os 40 mil. Mais ou menos, a gente tá dando um exemplo, né? E aí a gente vai pagar uma porcentagem, começar. uma média de 1,5, 1,6 ao mês aí, uma renda fixa, né? Sei. Em cima desse valor. Ganha um pouco E não menos tem do risco, que né? deixar o carro, mas só que é risco zero, né? Mas ele não se torna sócio, por exemplo. Ele é um Não, investidor ali. Ele é Não. como se você Ele- estivesse emprestando dinheiro para a empresa, mas Uhum. aí a Isso, gente e você coloca vai como receber. garantia um carro nosso, né? Com um valor maior do que você investiu, que é uma garantia, né? Que a gente dá, porque precisa ter uma garantia para o investimento. Então a gente coloca um carro nosso no contrato, mas é fixo. Então, assim, quando você coloca um carro com a gente, você ganha, né, uma porcentagem ali que chega a quase 3% ao mês, né? É um valor bom, porém você tem todo o risco do negócio, né? Então, quando você põe o dinheiro, não. Você está investindo no dinheiro para a empresa. Então, eu vou te pagar um valor fixo por Aquela renda mês, fixa na ao mês, porcentagem ali do valor que você emprestou. Independente do que acontecer, você vai receber. Vai receber Aí tem um aquilo. contrato, a gente pode fazer um contrato de 2 anos ali, né? Aí depende muito do que a gente vai fazer. É uma CDB espécie de de longo prazo uma aí. Um debenture, ano. né? Uma debenture. Uma espécie de uma debenture, E né? aí Que é a um- gente. Em vez de fundo imobiliário, é um fundo É. veicular, é um FIV. É. Fundo de É investimento um veicular. título de renda fixa, né? Que o E cara aí o que, tá. que a gente faz? A Isso. gente vai pegar esse dinheiro e investir nos carros, né? Uhum. Então, o carro, ele vai gerar essa receita para a empresa e a empresa vai pagar os Pagar uma investidores, parte a pro porcentagem para o investidor. Uhum. E aí o risco é todo da empresa. Então, assim, se o carro parar, bater, o motorista. Independente, a gente vai te pagar o Independente, fixo o por risco mês é ali. total da empresa. Né? Diferente de você ter um carro, né? O carro, mas o carro ganha mais, de 2,5% a 3%, dependendo do valor que você paga no veículo, chega até passar. Teve um investidor nosso que até passou, que pagou barato no carro, passou de 3%, teve mês, né? É porque assim, na Dependendo. verdade, é uma renda variável, né? Porque o Deixando carro, o carro, né? a gente paga um valor fixo, porém, se o carro não tiver manutenção nenhuma. É. Se tiver manutenção, essa manutenção normalmente ela é dividida entre a locadora e o proprietário. E aí, Alguns no itens, mês, né? Não é alguns tudo, né? itens a gente divide, tipo, que é o mais de usual, né? Pneu, a parte ali de Troca de óleo, freio. que é o que desgasta Isso, no que é o dia a que dia, desgasta. Então, a gente Além do ajuda. valor que a gente paga, a gente ajuda com essas Então, por manutenções exemplo, por também. isso que a gente, quando o investidor coloca o carro com a gente fala, comprar o veículo com KM mais baixo O possível. mais novo novo possível, possível. baixo Porque ele não que vai é te dar dor de cabeça. É. E você vai ganhar mais. E aí a sua rentabilidade vai ser muito boa no período que você ficar com o carro alugado. Se você coloca um carro com KM mais alto, a consequência é o carro dar mais Começa a problema. dar manutenção, E aí, o seu o que lucro era vai todo na 3% manutenção cai ali. para 2%, às vezes cai para 1,5%. Se o carro ficar parado, você não recebe. Nem a locadora recebe, nem você recebe, porque Ninguém o carro está recebe. parado. Entendeu? Quando você coloca o dinheiro, não. É. Se o carro ficar É parado, a fixo todo locadora mês. não vai receber, porém eu tenho um compromisso com o investidor, eu tenho que pagar aquele investimento. Entendeu? Então você ganha menos, porém o retorno é menos, porém o risco é zero, Uhum. né? E quando você coloca o carro, você ganha mais, o investimento é maior? É, mas você O também risco tem é os seus maior, riscos. né? Então, o investimento é isso. É. Quanto mais você ganha no investimento, Maior o maior é o risco. risco, né? E isso Retorno vale... ajustado pelo risco. É isso sempre. mesmo, sempre. Investimento sempre Né? assim. Então, mas quando a gente fala no nosso ramo de locação, a gente tem os riscos? Tem. Porém, como a gente já sabe tudo que acontece dentro de uma locação, a gente se resguarda de muita coisa, entendeu? Então, a gente consegue passar isso para o investidor, que por mais que tenha esses riscos que tem, não tem como, a partir do momento que eu entreguei um carro para o motorista, eu aluguei para o melhor perfil. Mas eu não sei, pode vir um doido bater Terceiro e carro. É, Na traseira Aí o do carro, pô, tem que cara, fazer arrebenta funilaria. lá, e aí tem que Faz acionar parte, o uma seguro. semana, Faz parte. duas, E às aí vezes a o gente cara, não ganha, coitado, vocês não ganham, tem. normal, faz Então, parte do assim, a negócio. gente vai cobrar, entendeu? Mas às vezes aí o investidor tem que colocar uma partezinha para poder pagar a franquia. Então é um risco do negócio, né? É. Quando a gente vende o Pode dinheiro, acontecer de, não, sei né? lá, Não ter tem sido esse risco. roubado e não entendeu? achar também. A gente É. tem o seguro, aí a gente indica o seguro que a gente trabalha, né? Normalmente a gente, para locação, trabalha com proteção veicular. E aí, quando acontece sinistro grave, proteção veicular, eles demoram 90 dias para pagar. Tipo, em caso de PT, roubo ou furto que não achou.
E aí é 90 dias, então, tipo, é 3 meses. Então, você tem que ficar preparado que você vai ficar 3 meses sem receber. Mas o seguro vai pagar? Vai pagar. Mas a gente tem esse tempo aí sem receber. Então, aí já tem essa questão aí, né? Tipo, Sim. pode acontecer. É bem difícil, mas pode acontecer. Então, mas você tá preparado ali com seguro, tem rastreador. Então, a gente tem Sim. todo um aparato para, se acontecer de roubar também, a gente recupera também. A gente consegue recuperar Pelo bastante com o rastreador. rastreador. A gente consegue bloquear, ir atrás, enfim. Mas são riscos que tem na locação, né? Que a gente precisa Que falar são também. inerentes ao como é que negócio, são né? inerentes ao É, negócio. inerente ao negócio. E aí, assim, eu vi vocês comentando sobre, começamos lá há 5 anos atrás, e só há 2 começamos a pegar carro de investidor, e eu sinto que, pelo que vocês falaram, que isso foi uma decisão boa. Sim, Porque Sim. vocês primeiro foi que ela Foi. aprenderam o negócio, vocês devem ter Sim. tomado calote, Muito. vocês devem ter ficado com o carro parado porque não tinha uma reserva financeira para Sim. suportar, Sim. porque pegou um carro de alta quilometragem, enfim, Sim, muita coisa muita coisa. deve ter ocorrido Sim. que vocês não sabiam que era daquele Iria jeito que acontecer, funcionava, que ia isso. acontecer, e que com esse tempo que vocês ficaram sem pegar o carro de investidor, vocês aprenderam, então quando vocês passaram Sim. a receber o investidor, vocês já estavam mais robustos, já estavam mais Sim. preparados para poder fazer esse tipo de movimento. Sim. Então, eu entendo que isso foi uma decisão acertada. Agora, olhando para a história de vocês, olhando para trás, o que vocês olham e falam assim, com a experiência que eu tenho hoje, isso aqui eu teria feito diferente e teria dado uma mudada no negócio, assim, olhando pra trás. Tipo assim, o que vocês olhando pra história de vocês falam assim, nossa, mas isso aqui a gente ou fez ou não fez, e que hoje vocês, com a experiência que têm, fariam diferente. A seleção do motorista, É. né, é o crucial, né? A seleção É. do motorista A gente não teria, tipo, a acho que base de 70% tudo, dos né? problemas que a gente teve, assim, É. sabe? a ferramenta, né? Hoje a gente tem ferramenta, hoje a gente tem sistema, né, para puxar, fazer análise, né, do cadastro da pessoa, saber, enfim, a gente não sabe se você, antigamente nem antecedente criminal a gente puxava, tipo, a gente não tinha experiência, então assim, a gente, o cara trabalha com aplicativo, você trabalha, então beleza, quer alugar, então pega o aqui carro a aqui e chave, vai trabalhar. embora. Pagou, levou. Pagou, Você levou. tá entendendo? Então, assim, aí assim. você não sabe com quem você tá lidando, né? Hoje em dia, às vezes o cara tem. A gente acontece de pegar casos de motoristas que tem experiência no aplicativo e tudo, mas você vai ver o cara tem uma passagem criminal ali e tal, já tem, sabe, problemas com a justiça que a gente já para por ali mesmo, eu já nem dou continuidade. Então, que pode ser que venha dar problema pra gente futuramente. Então, daí já reprova o cadastro ali. Então, tem várias. A seleção do motorista é principal. A gente já consegue Uma locação. minimizar muitos erros ali, tipo, muitos problemas ali, que é coisa que a gente os problemas não que a tinha, gente não teve no fazia passado, início, né? Foi devido a gente não ter. Então a gente alugava pra pessoa sem saber direito o que ela era. Na Seleção época a também. gente não tinha um sistema que puxava tudo. Hoje puxa tudo, tudo. Parece tudo da pessoa, né? Então Fora a hoje experiência também que eu tive no aplicativo, o fato de eu ter rodado os 4 anos também, então eu faço a entrevista com o motorista, ele entendeu? faz uma Além da gente entrevista fazer a ainda. seleção de documento, a gente pede, né, os documentos, elas puxam, fazem toda a análise do cadastro. Por último, eu faço uma entrevista com o motorista. Então, eu faço uma chamada de vídeo, converso com ele ali e tal, ou ele vem no escritório, enfim, já pra gente ter, já pra mim, não, realmente, o cara trabalha com aplicativo, o cara tem experiência, então, aí, tudo isso ajuda, né? Então, é uma somatória de coisa, eu tenho experiência no aplicativo, a gente tem ferramentas hoje para análise, então é todo um conjunto. Então, a seleção é o coração do negócio. Você errou na seleção, você... O maior Não, você risco do errou. negócio de vocês é o motorista, né? É o Isso, motorista. Ele que... Então, Né? Então, hoje, assim, muitos, às vezes, investidores, né? Falam assim, tá, mas inapropriação indébita, qual que é o maior medo do investidor? Inapropriação indébita. Nunca aconteceu com a gente, né? E depois que a gente começou a aprimorar, é zero. Por quê? Porque inapropriação indébita é uma pessoa que já tem muito processo. Ele não é, agora eu vou começar Nasce, a né? Não, Não nasce, ele, né? já há anos que ele faz isso, né? Então, assim, quando a gente puxa o processo, aparece tudo. O cara não começou com carro, né? Ele foi Não, nas Casas Bahia e comprou Não é? Então, ele já tem pediu um um histórico. carnezinho, pôs no bolso e foi embora. Ele já tem um histórico ali. E esse sistema que a gente tem, ele puxa tudo. Então, ele puxa até pesquisas que a pessoa faz na internet.
né? Então, se é uma pessoa, aparece... Esse é o segredo do negócio, né? É. Saber tudo. Conhecimento, né? É, Big Data. Puxa É. tudo. É Puxa. que nem a gente Então- fala, você vai querer fazer isso hoje, estuda, cara. É, Vai tem que buscar estudar. curso da área, vai, né? Pra você ser, primeiro, saber o que tá fazendo. Eu acho que, não sei se a gente respondeu a pergunta do Ronaldo, mas Respondeu. o que a gente faria diferente hoje seria isso. Se fosse pra começar hoje, eu estudaria primeiro pra depois Estudaria começar a alugar. primeiro para depois Não faria que nem a começar. gente fez, começar a alugar pra depois Pois. estudar. Que a gente aprendeu na raça, apanhando. Aham. Apanhando, levando as pancadas. Mas depois eu fui talvez buscar também, se a gente conhecimento. fosse estudar para começar, talvez a Talvez gente não tinha tivesse desistido. começado. É, talvez não teria começado. Eu acho dor que de é. cabeça, Entendeu? Eu E já, acho que eu acho que eu não vou não É. por esse lado, entendeu? É, eu A acho gente já que- começou, eu não queria desistir. Vai Né? aprendendo Porque a no gente tem- processo, né? É. Acho que é importante Mas eu você não começar aconselho. e. Começar, eu não Todo mundo aconselho, que mas... pergunta, teve até um cara da Bahia. O cara me chamou, ele assistiu um vídeo que eu fiz parte, né? A gente fez parte do rapaz que a gente fez o curso. Ele sempre gravava um vídeo no YouTube com os alunos dele e tal. É. E ele postava. Daí teve um cara da Bahia que viu a gente, aí procurou a gente na internet. E aí ele me mandou mensagem no Instagram, tal. Ele, pô, eu quero começar, tal. Comprei um carro aqui e tal. Eu falei, cara, vai estudar, mano. Estuda, faz um curso, né? Busca conhecimento pra você fazer da forma correta. Que aí você vai. A maior chance de você dar certo no negócio e ter sucesso é grande, né? Do que você tentar pegar. Porque locação é uma coisa que dá muito problema. É. Tipo assim, é diferente de uma locação de casa, por exemplo. Você tem uma casa, você deixa na imobiliária, a imobiliária vai fazer toda a correria. Agora tenta você alugar por conta. Você já vai ver que, Já né? é muito mais. É. Aí o você inquilino já vai não ter quer uma sair, dor o de inquilino não cabeça. paga, você já não pode sair. É. Já tem outros problemas, locação de casa. Carro também é complicado, por quê? Porque já envolve várias situações. A gente não sabe quem é a pessoa que tá do outro lado, o que o cara vai fazer, se o cara atropela alguém. Então, assim, tem várias outras questões. Se o cara vai fazer roubar, entendeu? A gente não sabe. O cara pode pegar o carro pra começar a roubar. E aí, você não vai saber. N situações que Várias podem situações. acontecer. E é muitos problemas. Sim, O cara várias. pode bater no terceiro, não ter dinheiro, o terceiro processar, enfim. Cara então, bonzinho tem na hora várias de pegar o questões. carro com você, É, mas na hora é. que tá te devendo, Na hora às do vezes bicho vira um pegar, leão. Entendeu? É verdade. Então, assim, vários problemas que tem. Se você não tem conhecimento, cara, ou você vai arrumar uma briga muito grande, você vai ficar com um prejuízo muito grande. Então, eu não aconselho. Quer fazer? Vai estudar, procura fazer da forma correta. Então, É legal você falar isso, porque é importante pelo menos saber o básico, né? sim. Você entender ali o básico e começar, porque às vezes Isso. você não pode ficar travado no conhecimento, né? Porque É. às vezes as pessoas É. pensam assim, Não põe em eu prática não, também. não consigo. Talvez Ah, eu não preciso tenha o estudar pra conhecimento começar, total né? para Mas estudar. às E vezes aí você tem que você tem começar que começar no e meio ir do junto caminho ali, né? e No estudando, né? processo e É. caminhando É isso aí. junto, né? Gente, a conversa tá muito boa, mas nosso tempo tá se encerrando. Foi muito Então, eu bom queria só mesmo. pedir pra vocês, antes da gente encerrar, falar um pouco pra quem tá assistindo a gente e talvez nesse momento ou não tá feliz com o que tá fazendo, ou de repente tá numa situação parecida com o que vocês se encontraram de, cara, tá desabando, as contas tá chegando, eu não sei o que fazer, eu tô aqui. O que você diria pra essa pessoa agora que se encontra numa situação parecida com a que você tava lá atrás, talvez beirando uma depressão por conta dessas situações da vida? Se quiser deixar uma mensagem, eu acho que seria bem, bem bacana. Cara, eu aconselho assim, a pessoa tem que tentar fazer alguma coisa que deixe ela feliz. Que deixe ela feliz. Foi o início de tudo pra mim, né? Como eu te falei, eu tive meio que uma depressão lá. Foi uma depressão que eu tive, eu só não fui no médico pra... Laudar. O meu médico foi Deus. Então eu busquei a Deus e falei, não, preciso sair disso, eu preciso melhorar. E graças a Deus, Deus me ajudou a sair dessa situação. E no aplicativo, na rua, dirigindo, foi onde é que eu encontrei felicidade. Eu falava pra ela, eu falei, é engraçado, né? Eu sou professor de educação física, estudei, sou formado, mas, tipo, eu tô dirigindo, eu tô mais feliz dirigindo aqui do que às vezes eu tava lá dentro da minha academia. Porque várias vezes eu tava lá no inverno, eu ficava sozinho à tarde lá olhando, sem ninguém lá, tipo, um monte de conta pra pagar. Então, tipo, sabe, eu tava triste ali de ficar preso o dia inteiro. Então, aquilo tava me fazendo mal. Era uma coisa que eu gostava, mas começou a ser um problema pra mim. Então, eu não tava feliz ali, né? Então, a gente precisa fazer coisa que a gente esteja feliz, que a gente esteja motivado. Então, eu, graças a Deus, foi no aplicativo dirigindo que eu vi a felicidade de novo na vida. Eu comecei a me animar e Deus mostrou esse outro caminho, né, pra mim, que eu já tive a visão de empreender também nessa parte aí. A pessoa tem que ser feliz, mano, tem que estar feliz. Não adianta você estar fazendo, eu sou médico, mas tá triste ali na profissão dele, né? Tipo, eu sou advogado, mas o cara tá triste, o cara não tá feliz. Então, acho que você tem que estar feliz. Seja o que você pode ser o que você for, qualquer área da sua vida, mas você tem que estar feliz.
Tem que É estar verdade, motivado, hein? assim, eu falo que é propósito, né? Eu acho que, tipo, primeira coisa, assim, às vezes você tá numa profissão, eu falo, quando eu trabalhava CLT, eu não tava feliz onde eu tava trabalhando mais, assim, eu acho que meu ciclo ali já tava se encerrando e eu não percebi, né? Então, eu tinha muita dor de cabeça, eu sentia muita dor de estômago, por estresse mesmo do trabalho, né? E eu acho que não era mais aquele ambiente pra mim, só que é, eu não vi outra oportunidade. Tipo assim, eu acho que às vezes a gente tá tão ali. Eu falo isso para as pessoas que às vezes tá numa situação assim, né? Focada naquele problema, tipo, meu Deus, como que eu vou sair disso? Eu quero sair, mas eu não posso porque eu tenho conta para pagar, né? Tem medo de sair e de repente não conseguir pagar as contas, né? Não tá feliz, mas também não pode sair dali porque como é que vai pagar as contas? Eu falo, para tudo tem solução, né? Às vezes você acha que aquele lugar é o melhor, mas não é. Deus tem algo muito melhor para você. E eu falo que Deus tinha a Localima para mim. Ela tinha a empresa para mim. Eu só precisava ver isso como oportunidade. E eu olhei como oportunidade, com a ajuda dele, né? Ó, é uma oportunidade. No começo eu fiquei meio assim, com medo, né? Mas fui com medo mesmo. Então, assim, tá com medo? Mas, gente, vai com medo mesmo. Eu acho que a gente tem um universo de possibilidades, sabe? Às vezes a gente fica tão focado ali naquele momento que a gente não enxerga que é um passo que eu preciso dar para sair daquilo. E quando você vai olhar para trás, fala, foi a melhor coisa que eu fiz. Então, foi a melhor coisa que eu fiz. Abrir a empresa, ser empreendedora. Hoje a gente é feliz no que a gente está fazendo. Eu não era feliz mais. Eu sou grata ao meu trabalho, 13 anos. Todo o conhecimento que eu adquiri, eu estou colocando na minha empresa. Né? Querendo ou Eu não, a estou gente ajuda pessoas, né? administrando, Vários eu ajudo motoristas aí, às vezes o cara pessoas. acontece uma situação, né? Então, Que a gente hoje a gente tem consegue ajudar eles. 37 Tipo, pô, motoristas que dependem da gente. Olha como isso é uma 37 bênção. famílias, né? Cada carro é uma 37 família família, que vai, né? Isso é uma Então, bênção. tipo, Então, assim, qual que era o propósito? Eu tinha um propósito. Eu queria cuidar do meu filho. Eu queria. Então, assim, eu tive que agarrar com unhas e dentes essa oportunidade de ter uma empresa. Eu não podia errar. Então, eu acho que é isso. Quer mudar de profissão? Não tá feliz onde tá? É só enxergar a oportunidade, que vai ter em todo canto. Tem oportunidade em todo lugar. É que às vezes a gente não enxerga essa oportunidade e deixa ela passar. E quando ela passa, às vezes ela não volta mais. Talvez se eu tivesse deixado lá atrás essa oportunidade da gente iniciar no ramo de locação, talvez hoje eu não teria A mais história essa seria outra, né? oportunidade. Outra. Talvez a Estaria aqui história seria contando outra Daria- história. Talvez hoje eu estaria novo, CLT, né? talvez eu estaria uma pessoa frustrada porque eu não consegui dar atenção pro meu filho, entendeu? Então, hoje eu sou uma pessoa realizada, lógico. Tem problema? Tem. Tem hora que eu falo, meu Deus, pra que eu fui inventar de ser empreendedora? Tem esses momentos? Tem esses momentos. Mas faz parte, né? Faz Faz parte. parte. E Altos e baixos, né? como que o pessoal pode encontrar a Locar Lima, vocês nas redes sociais aí? Deixa o arroba de vocês aí também. Arroba Locar Lima mesmo, só colocar Locar Lima No lá que já Instagram, aparece no Instagram, Já no aparece. Facebook, No Facebook também. Legal, a gente No vai deixar Google. também aqui na descrição do vídeo né? Isso. o arroba do Locar Lima. Gente, obrigado pela participação Obrigada a de vocês. vocês, viu, Obrigado gente? aí, Foi a muito gente bom a tá- nossa conversa. Foi legal, a gente Valeu, gostou. Né? Foi bom. Foi, A gente foi bacana, deu umas enriquecedor. atropeladas aqui ainda, né? Eu falo. É. Imagina, Não, mas foi, Mas foi acho que bem deu legal. Obrigada, Gente, gente. obrigado. Até o próximo episódio. E siga a gente nas redes sociais. O nosso arroba do Instagram tá aqui embaixo. Carta Branca Podcast. Você vai encontrar a gente no TikTok, Instagram. E já ativa o sininho aí para não perder a notificação dos próximos episódios. Até mais.